Salve Maria, eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com Meditações Diárias. Hoje, quarta-feira da 13ª semana depois de Pentecostes, nós extraímos do Evangelho um ensinamento muito importante, que é aquela ordem do Senhor dada aos 10 leprosos que lhe clamaram misericórdia e compaixão. Nosso Senhor lhes deu a seguinte ordem: ide aos sacerdotes. Dentro do contexto do Evangelho, os sacerdotes eram aqueles que no templo de Jerusalém certificavam aquele que fora curado da lepra, de que estava curado e, portanto, poderia retomar a sua vida social, a sua vida familiar. Pois um leproso era retirado da vida social devido ao fato da lepra ser uma doença contagiosa. E somente o sacerdote no templo é que dava o certificado de que aquela pessoa estava curada da lepra. Ainda mais, a lepra considerada como um castigo pelo pecado cometido pelas crenças judaicas, é também a lepra sinal do pecado. De forma que, então, uma vez curado da lepra, se compreendia também o perdão do pecado da parte de Deus. E o sacerdote era aquele que no templo certificava também este perdão. E a ordem do Senhor é uma ordem que aponta, ide aos sacerdotes, que aponta para o sacramento da confissão, em que ali, no Tribunal da Misericórdia, no confessionário, o fiel, acusando-se dos seus pecados, recebe a absolvição sacramental, uma vez arrependido, e então é certificado pelo sacerdote que seus pecados estão perdoados. De forma, então, caríssimos fiéis, que esta ordem do Senhor é uma ordem para que nós procuremos frequentemente, assiduamente, o sacramento da confissão para a cura desta lepra da alma, que é o pecado. De modo que, como que nós vamos nos livrar dos nossos pecados? Como que nós vamos nos certificar, por mais que estejamos arrependidos, de que fomos perdoados os nossos pecados, se não pelo sacramento da confissão, em que recebemos a absolvição pelas palavras, pelas santas palavras e pelos santos gestos do sacerdote? Portanto, a ordem do Senhor hoje, ela é mais válida do que nunca. Ide aos sacerdotes. Procuremos o sacramento da confissão assiduamente, frequentemente. Não podemos deixar a nossa confissão passar de pelo menos um mês. No mínimo, um mês, nós devemos nos confessar fazendo uma boa confissão. Pois, caso contrário, caríssimos fiéis, vamos perdendo o sentido do pecado. Vamos nos acostumando com o pecado. Nossa consciência vai se deformando. Nossa caridade vai esfriando. A inércia da tibieza vai tomando conta de nós. E, quase que imperceptivelmente, nós vamos abandonando a Deus, vamos abandonando a oração, abandonando os sacramentos, até o ponto de abandonarmos
a fé. Portanto, caríssimos fiéis, ide aos sacerdotes, ide ao sacramento da confissão, mas aos sacerdotes verdadeiros, aos sacerdotes católicos, se confessando no confessionário, com um padre verdadeiramente católico, tradicional, tal qual a Igreja sempre ensinou, não numa salinha de confissões, com um homem vestido de qualquer maneira, que nem parece um padre, que parece mais, sei lá, um psicólogo, um psiquiatra. Nada contra os psicólogos e psiquiatras, mas o padre não tem esta função de atender numa salinha, dando orientações sobre afetos e sobre questões psicológicas e psiquiátricas. O sacerdote deve, de batina, de estola roxa, no confessionário, ali, atender o fiel e, segundo o rito tradicional da igreja, conferir então a absolvição sacramental, depois de ouvir a confissão e dar ao fiel os santos conselhos. Procuremos o verdadeiro sacramento com os verdadeiros sacerdotes católicos, na verdadeira Igreja Católica. Ide aos sacerdotes. Assim, cumprindo, obedecendo a ordem do Senhor, nós seremos então abençoados, seremos curados da lepra da alma, que é o pecado. Nós com prole pia, benedicat Virgo Maria.